Olá, vamos iniciar hoje o assunto determinantes. Lembro a vocês que as últimas aulas nós falamos sobre matrizes. Qual é a diferença entre matriz e determinante? Matriz é um conjunto de números ou de letras, um conjunto de elementos organizados em linhas e colunas, tá? Isso aqui é matriz, conjunto de elementos organizados em linhas e colunas. E o que é determinante de uma matriz? O determinante de uma matriz é o número que se associa a ela. Então, por exemplo, eu tenho uma matriz quadrada, até porque eu só posso achar determinante de matriz quadrada, tá? Não posso achar determinante, não tem regra para achar determinante de matriz retangular, de número de linhas diferente de número de colunas. Para que eu ache o determinante, tem que ser uma matriz quadrada. Ora, se eu tenho uma matriz quadrada qualquer, eu quero saber qual é o número que se associa a essa matriz, eu tenho várias formas de fazer. Vai depender de qual é a ordem da matriz. Se ela for 1 por 1, 2 por 2, ou 3 por 3, eu tenho métodos fáceis, rápidos. Agora, se eu tiver matriz de 4 linhas e 4 colunas em diante, de ordem 4 em diante, aí vou ter que aplicar outras propriedades. E vai cada vez mais dando mais trabalho. Para a gente ter uma ideia, se eu tenho um determinante de uma matriz de terceira ordem, resolvo facilmente. Se eu tiver uma de quarta ordem, eu vou resolver 4 de terceira. Se eu tiver uma de quinta ordem, eu vou resolver 20 determinantes de terceira. Se eu tiver uma de sexta ordem, eu vou ter 6 vezes 5, 30 vezes 4, 120 determinantes de terceira. Tá? Ou então eu pego a determinante de sexta, aplico as propriedades, transformo para a quinta, aplico a propriedade de novo, transporto para a quarta, aplico de novo, transformo para a terceira, e aí eu resolvo 120 de terceira. No caso, eu resolvo uma só, tá? Porque aí a gente vai aplicar as propriedades. Por enquanto, vamos nos preocupar em aprender de segunda ordem, terceira ordem, tal. Já a gente chega nas propriedades para resolver qualquer uma, ok? Então, se ela for de primeira ordem, como é que a gente acha o determinante dela? Pegamos a matriz, digamos que a matriz seja um elemento só ou A1. O determinante dela vai ser o próprio elemento. Se for menos 3, o determinante da matriz menos 3 é menos 3. Se for menos 8, o determinante é menos 8. Se for 10, o determinante é 10. Então, aí não tem problema. Segunda ordem, também não tem problema. Segunda ordem, você pega os elementos da diagonal principal e multiplica. Pega os elementos da diagonal secundária, multiplica e troca o sinal, tá? E coloca o resultado. Os elementos da diagonal principal, lembrem, são os elementos em que o número de linhas e o número de colunas é igual. Aqui é o A1, aqui é o A22, aqui ó, é o A33, né? Se for de quarta ordem, vai ser A1, A22, A33, A44. Então, na diagonal principal, sempre o número de elementos das linhas e o número de elementos das colunas é igual. Aí, o que é que eu faço para resolver um de terceira ordem? Eu pego as duas primeiras colunas, coloco ao lado, ou as duas primeiras linhas, coloco abaixo. Um dos dois. E aí, então, eu multiplico. Os elementos da diagonal principal. A11, A22, A33, né? A1, A22, A33, A1, A22, A33. Depois eu pego A12, A23 e A31, A12, A23 e A31. Depois eu pego A13, A21, A32, A13, A21, A13, A21, A13, A21 e... Está aqui. Não, peraí, vamos ver. Vou pegar A13, é o terceiro elemento. Cadê ele? Primeiro, segundo, terceiro. A13, A21 e A32. Ok.
A13, A21 e A32. Está aqui, ok. Agora eu pego o primeiro da secundária, multiplico de secundárias. As três paralelas, né? Vai ficar A31, A22 e A13. A31, A22 e A13. Toco o sinal, negativo. Se for negativo, vai botar positivo. Se for positivo, vai botar negativo. Depois eu pego A32, A23 e A1. A32, A23 e A1. Troco o sinal também. Depois eu pego menos, faltou um menoszinho aqui. A13, A21 e A32. A13, A21, A32. Ok? Bom. Vamos seguindo. Já vamos nos preparar para calcular determinantes de uma matriz de quarta ordem em diante. Então, para calcular uma matriz do determinante de uma matriz de quarta ordem em diante, eu vou procurar reduzir a ordem da matriz. Se ela for de quarta ordem, por exemplo, eu vou reduzir para terceira, que eu sei resolver pela regra de Sarri. Se ela for de quinta ordem, eu vou reduzir para quarta e depois para terceira. Então sempre eu vou resolver pela terceira. Tá? Vou transformar o determinante de forma que ele não mude de valor e vá diminuindo 1 grau. Até chegar no que eu quero, que é o de terceira ordem, que eu sei resolver. Se chegar no terceiro e quiser passar para o segundo, eu também faço, só que vai perder mais tempo. Às vezes perde mais tempo. Para isso eu preciso saber o que é cofator de um elemento. O cofator de um elemento é o seguinte: você pega o elemento, digamos, vamos fazer do A1 a 1, cofator do A1. Então eu pego o elemento A1, passo a tirar a linha que ele está contido e tira a coluna que ele está contido. O que é que vai sobrar? A22, A23, A32 e A33. Aqui, ó, separa o A1, o cofator dele é A22, A23, A32 e A33. Depois eu pego o cofator do A12. Tiro a linha que o A12 está e tiro a coluna que o A12 está. Tiro essa coluna aqui, ó. Tá? Aí vai ficar A21, A23, A31 e A33. A21, A23, A31 e A33. Depois eu pego do A13. Aí vai ficar A21, A22, A31 e A33. 32, né? Aqui, ó. A21, A22, A31, A33, 32. Tá certo? Bom, reparem, eu pego o cofator de todos os elementos de uma linha ou de uma coluna, sempre. Eu escolho qual é a linha e qual é a coluna que eu quero. Qualquer uma que você escolher e calcular todos os fatores se somar, o resultado vai dar o mesmo. Isso é uma questão de escolha. Claro que tem alguns, a gente vai ver isso nos exercícios, a gente vai ver que tem algumas escolhas que facilitam mais a vida de quem vai resolver o problema. Vamos agora para as propriedades. Teorema de Laplace e o teorema de Cauchy. O teorema de Laplace, o que é que diz? Você tem um resultado determinante de uma matriz, como eu falei há pouco, é igual à soma dos cofatores de todos os elementos de uma linha, ou de uma coluna, de uma fila no caso. Tá? Então, por exemplo, nesse caso, eu escolhi a primeira linha e achei os cofatores de cada um desses elementos, do A1, do A12, do A13. Tá certo? Eu peguei o A1, tá aqui A1, e peguei o elemento que sobra, o determinante que sobra. A22, A23, aqui A23, A32 e A33. Depois eu pego o cofator do A12, eu boto o A12 aqui fora, aí vai ficar, tiro essa coluna e a linha que o A12 está. Tirando essa coluna vai ficar
A21, A23, A31 e A33. Não é? A21, A23, A31 e A33. Depois eu pego do terceiro elemento. Ó. Aí vai ficar A21, A22, A31, A32. A21, A22, A31, A32. Então, multiplico os elementos, somo, então tenho o resultado do determinante da matriz. Ok? E ele diz também, numa matriz quadrada, a soma dos produtos dos elementos de uma fila qualquer multiplica pelos fatores dos elementos correspondentes de outra fila paralela é zero. Tá certo? Então, eu vou, nesse caso aqui, eu vou pegar os cofatores dos elementos correspondentes de outra fila e multiplicar pelos elementos todos de uma fila. O resultado vai dar zero nesse caso. Tá certo? Quer dizer, isso aqui só quando ocorrer, aqui é meio difícil até de você observar um determinante se isso ocorre. Se isso ocorre. Não é muito fácil de você observar. É melhor até resolver o determinante, ao invés de estar procurando isso. Grupo 2. O determinante é igual a zero. Quando? Quando uma fila é nula. Se você tiver uma fila toda nula, o determinante dela vai ser zero, da matriz. Você tem uma linha nula, qualquer que seja ela, ou uma coluna nula, qualquer que seja ela, você vai ter o resultado do determinante nulo. Isso é facílimo de ocorrer. Tá? Qualquer que seja a fila, linha ou coluna, o resultado vai ser igual a zero. Ou se você perceber que duas filas são iguais, duas filas paralelas, no caso, duas linhas e duas colunas. Se perceber que são iguais, você já sabe que o resultado vai dar zero. Ou se elas são proporcionais apenas. Por exemplo, uma fila é o dobro da outra. Uma outra fila é o triplo da outra. Ou então uma coluna é o menos 3 vezes a outra. Então, se você perceber que é uma relação de proporcionalidade, você vai ver que o resultado determinante vai dar zero. Ou então que uma fila que é combinação linear de outras filas paralelas. Por exemplo, tem a primeira linha, aí eu faço uma combinação linear da segunda com a terceira e boto no lugar de uma delas. O resultado vai dar zero. Tá certo? Quando você fizer essa alteração. Eu não posso combinar duas filas paralelas e botar no lugar dela. Teria que botar no lugar da primeira. Então a combinação da primeira com outra qualquer. No caso da primeira que você escolheu, né? Por exemplo, se eu escolher, por exemplo, essa primeira linha, aí eu posso fazer uma combinação linear da segunda com a terceira, digamos, multiplica essa por 2, somo com essa e boto no lugar dela. Não vai resolver nada, vai dar zero o resultado. Agora, se eu pegar a primeira e fizer uma combinação linear da primeira com a segunda e botar no lugar da primeira, beleza. Aí não vai dar zero. O resultado vai dar um resultado que o determinante não se altera. Certo? Vamos seguir. Grupo 3. Determinante não se altera. Olha lá. Eu acabei de dizer. Se trocarmos ordenadamente linhas por colunas, o que vai acontecer? O resultante não se altera. Por exemplo, eu pego a primeira linha e troco com a segunda. Ou eu pego a terceira coluna e troco com a quinta. O resultado é o mesmo do determinante. O que vai mudar é o sinal. Tá? Vai trocar o sinal só. Se somarmos uma fila... Não, isso aqui a gente já viu, né? Não. Se somarmos a uma fila, uma combinação... isso aqui a gente já viu. Vamos para cá. O determinante de uma matriz quadrada não altera se trocar de sinal, né? Que a gente estava falando. Trocando de sinal, quando duas filas paralelas trocam lugar entre si. Então, se você troca duas filas paralelas, uma no lugar da outra no lugar da uma, o resultado, se dava 20, vai dar menos 20. Se dava menos 8, vai dar mais 8. Troca o sinal. Ficando multiplicado por R, quando os elementos de uma fila são multiplicados por R. Se eu tenho uma matriz e multiplico ela por um número, eu vou multiplicar todos os elementos pelo número. Lembra disso aí? Por exemplo, 5 vezes a matriz vai dar 5 vezes cada elemento da matriz. Só que o determinante, se você multiplicar a matriz toda,
você vai multiplicar, por exemplo, uma matriz 3 por 3. Aí se eu multiplicar só a primeira linha por 5, o resultado do determinante vai dar 5 vezes o que tinha. Se você multiplicar todas as linhas ou todas as colunas, o resultado vai dar uma multiplicada pela outra. Então eu vou dar um exemplo. Nos exercícios vai ficar melhor, mas eu vou dar um exemplo. Nesse caso, se esse determinante aqui desse 5, esse aqui, o resultado dele é 5. Aí eu vou multiplicar a fila, a primeira linha por 2. O resultado daria 2 vezes 5. 10. Se eu multiplicar a matriz, eu vou multiplicar a primeira, a segunda e a terceira por 2. Cada vez que eu multiplico por 2, eu tenho um produto por 2 do resultado. Então era 5, quando eu multipliquei por 2 vai passar 10, quando eu multiplicar por 2 de novo vai dar 20, quando eu multiplicar por 2 de novo vai dar 40 vezes. Tá certo? Nos exercícios eu deixo isso mais claro. Teorema de Binet. Ele diz que o determinante do produto de duas matrizes A e B é igual ao determinante de A vezes o determinante de B, isto é igual ao determinante de cada uma das matrizes, um multiplicado pelo outro. Ok? Esse é o teorema de Binet. Outra propriedade. Se você tem uma matriz, digamos que aqui fosse 3, 4, 5, aqui fosse 7, 8, 9. Eu posso pegar o 7 e dizer que é 4 mais 3, posso pegar aqui e dizer que é 5 mais 3, 8, ou 4 mais 4, 8. Eu pego o número e desmembro ele, na soma de 2. Eu posso pegar essa matriz aqui e separar também. Ó. Eu acho o determinante de uma parte, no caso ABC, PMR e XYZ, MX só na segunda coluna. Primeira e a terceira repetem. Primeira e a terceira repetem. Então isso vai ser igual. Tá? Se eu tiver um número, uma coluna qualquer, ou uma linha qualquer, eu posso desmembrar em duas. Certo? Determinante de Van der Monde. O determinante de Van der Monde também é um caso bem particular. Você tem todos os elementos da primeira linha iguais a 1. Da segunda linha A, B, C, 3 números quaisquer. Na terceira linha eu vou ter o quadrado de cada um deles, A2, B2, C2. Se eu tivesse 4 linhas e 4 colunas, eu pegaria na quarta linha, seria A ao cubo, B ao cubo, C ao cubo. Se tivesse outra linha, seria A quarta, B quarta, C quarta. Então o quadrado de cada fila vai ser a fila anterior multiplicado pelo elemento por ele mesmo. Então, se eu determinando de Van der Monde, que o resultado vai dar B menos A, C menos A, C menos B, assim por diante. Isso aqui quase praticamente não cai, porque é muito difícil particularizar desse jeito. Só vai, é dificílimo acontecer um determinante de uma matriz dessa forma. Agora, isso aqui é interessante e fácil de entender. Você tem um determinante. Todos elementos da diagonal principal são A, B, C, D. E todos os elementos ao lado da diagonal principal são nulos. Olha aqui, 0, 0, 0, 0, 0. O resultado vai ser o produto dos elementos da diagonal principal, A, B, C, D. Ok? Se esse zero estivesse aqui do lado esquerdo, também. Ou ao lado da diagonal principal, pode ser em cima e embaixo. Se todos derem nulo, o resultado será ABCD, produto dos elementos da diagonal principal. Ok? Agora vamos para a matriz inversa, que a gente já andou falando lá para trás, quando a gente viu matrizes. Só que a gente não deu o enfoque que vai dar agora, que é depois que a gente viu determinantes. Primeiro, a definição. M menos 1 é a inversa de M. Foi dada a matriz M e eu quero achar a inversa, que eu chamo de M menos 1. Se for A, eu chamo de A menos 1. E assim por diante. A inversa de M é uma matriz tal que, multiplicando M pela inversa, é a mesma coisa que eu inverter a ordem. M menos 1 vezes M é a mesma coisa, só nesse caso de matriz de inversa, tá? Porque outra matriz, A vezes B, não é igual a B vezes A. Lembram? Você mudar a ordem dos fatores, altera o produto. E o resultado desse produto é a identidade, a matriz unidade,
que é a matriz de unidade? Aquela matriz em que os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e todos os outros são nulos. Certo? Só existe matriz inversível se e somente se o determinante dela for diferente de zero. Se tiver uma matriz, para você calcular o inverso, você antes acha o determinante, o valor dele. Se ele for zero, não tem inversa. Isso acontece nos concursos, muitos deles cobrarem, tá? Porque é pegadinha isso. Ele deu uma matriz, pediu para achar a inversa, se ele der zero, você não faz conta nenhuma. Deu zero, deu, não tem inversa. Se tiver inversa, o que é que você faz? Multiplica a inversa pela matriz original, igual a identidade, e resolve o sistema de equações que vai aparecer e está resolvido. Propriedades. O que é que ele diz aqui? A inversa da matriz A é única. É como os números. Quem é o inverso do número 3? 1/3, não tem outro. Quem é o inverso do número 10? 1/10, não tem outro. Quem é o inverso do número 2/5? 5/2, não tem outro. 5/2 é 1 sobre 2/5, né? O inverso de 3/4 é 1 sobre 3 sobre 4. 3 sobre 4 você inverte, né, para multiplicar, então vai ficar 4 sobre 3. Ok? O inverso do produto de A por B, o inverso do produto de A por B é igual ao inverso de B vezes o inverso de A. Muda a ordem, tá vendo? O inverso de AB é o inverso de BA. Se você botar de AB, inverso de A, inverso de B, vai dar errado. Porque a ordem dos fatores altera o produto, no produto. Tá certo? Só se uma for inversa da outra, não altera. Você pode mudar. A quarta propriedade. O inverso da transposta de A é igual à transposta do inverso de A. Tá certo? Então, tanto faz você primeiro achar a transposta, depois inverter, ou você inverter, depois achar a transposta. Finalmente, o determinante de A menos 1, ou o determinante da inversa, é 1 sobre o determinante de A. Eu tenho uma matriz que o determinante dela dá 5, o determinante dessa matriz vai dar o inverso de 5, 1/5. Ok? Isso aí facilita, porque às vezes ele está querendo trabalhar com o determinante da inversa e dá o da direta. Aí você não precisa calcular o determinante da matriz, no caso, pegar a matriz, achar a inversa dela para poder, não precisa. Se o determinante da original é 8, da inversa vai ser 1/8. Então já fica mais fácil. Ok? Então, terminando aí essa parte de determinantes e essas condições de matriz inversa, nós estamos terminando mais uma parte. O que é que vai acontecer nas próximas aulas? Nós vamos apenas resolver exercícios disso. É lá nessas aulas que a gente terá uma explicação maior, melhor, com números, tá, do que a gente viu nessa teoria. Então, quando formos resolver os problemas, nós vamos deixar muito claro cada detalhe desses, tá, para vocês perceberem que existem vários caminhos para chegarem ao mesmo local. E a gente tem que procurar qual é o caminho mais simples. Esse assunto é um assunto que pode atrapalhar muita gente, porque tem problemas que são trabalhosos, muita conta. Vocês vão ver os dois que nós vamos resolver, que você gasta pelo menos 20 minutos fazendo conta. E não tem calculadora na hora, ainda tem mais essa. Não é? Então, você pode resolver dessa forma, pode resolver de outra forma mais rápida. Então, precisa conhecer, tomar conta da situação toda, até para perceber se determinado problema vale a pena fazer logo ou deixar para depois. Mesmo você sabendo o caminho, às vezes é melhor você deixar ele lá de molho, vai fazer outras questões que sejam mais rápidas, depois volta para ele se tiver tempo. Porque senão você poderá pegar um problema desse, você gasta 20, 30 minutos num problema e vai se atrapalhar com os outros, porque vai ficar nervoso, aí perder a concentração e não resolve. Isso, prova, concurso, é coisa séria. Para quem estuda, né? Para quem não estuda não, porque já sabe que vai perder mesmo, só passa a pegar o bisu de alguém, ou se copiar na hora de alguém, filada, né? Mas se for dependendo só de você, querendo passar de verdade, independente de qualquer coisa, você tem que ir
concentrado. Você tem que ir sabendo o que você quer. Não tem que chegar lá em cima da hora, senão não concentra. Tem que chegar mais cedo. Não precisa estar conversando com ninguém, porque vai aparecer gente na hora dizendo que sabe tudo e você acredita que sabe tudo mesmo e começa a ficar nervoso porque é menos uma vaga para você. Tá? Jogam psicologicamente. Não caiam nessa. Chega na prova, chega lá no dia, chega um pouquinho mais cedo, fica num cantinho quieto, só concentrado. Vai fazer a prova, entrou na sala, quietinho. Não vai abrir o caderno de prova para olhar as questões todas. Você pode perder tempo e pode acontecer o mais grave ainda do que perder tempo. É você ler a primeira página e lá tem as questões de PA, PG, logaritmos, funções e tal. Vai para a segunda página, tem outros assuntos. Cada vez que você lê um assunto, lê um problema e o assunto vem à sua tona, à sua cabeça, você enche a cabeça de informações. Logaritmos, eu vou me lembrar das propriedades, vou me lembrar dos problemas. Então tudo que for logaritmos vai vir na minha cabeça. Imediatamente eu parto e vou ler a outra questão, que é de progressões. Ai meu Deus, ver informações de progressões. Daqui a pouco eu vejo outro assunto, que é a terceira questão, já é outro assunto. De novo, informações novas. As informações vêm tudo na sua cabeça, o que é que pode acontecer? Travar. A mesma coisa no computador. Se você enche demais a memória de um computador, ele trava. E às vezes fica difícil de destravar. Aconteceu comigo, estou falando isso porque aconteceu comigo. Na hora de resolver a questão, eu fui ler, eu disse, o que é que há? Não sei nada. Eu fui para a segunda questão, não sabia nada, a terceira eu desaprendi, foi. Aí parei, fiquei meia hora sem fazer nada, esperando passar o tempo. Depois de meia hora, limpou meu juízo, eu digo, agora eu vou fazer. Aí acertei 49 de 50. Tá certo? Então precisa que a gente tenha calma, concentração. Sabendo alguma coisa, você vai fazer o que sabe. Tem que deixar o máximo a utilização do que você sabe. Até a próxima, quando a gente vai falar sobre sistemas lineares, que é a aplicação de matrizes e determinantes também, para a gente seguir o nosso curso. Boa sorte e até lá.